mas acho que a minha primeira experiência de empreendedor foi essa. E aí eu trabalhava com meu pai e depois o meu irmão Mário Júnior conseguiu uma oportunidade lá na Translog, que era operador logístico da Ambev. E foi assim, uma, uma escola gigantesca, né? Você imagina o universo que você trabalhava lá com seu pai, tinha aquela flexibilidade, né? Cheguei um pouquinho atrasado e tudo, lá 8 horas, às vezes 9, né? Tinha aquela facilidade, saía com os amigos à noite, chegava um pouquinho mais tarde no outro dia. E você vai para um ambiente completamente profissional e Você nem saber. super é, é, desafiador, porque eu chegava lá 6 horas, a gente tinha que liberar os caminhões, e então a gente tinha que ter tomado café, sabe? Aquela metodologia muito Ambev, e foi uma escola muito boa. E assim, horário esticado, chegava em casa só à noite, morto, às vezes fazia roda com os caminhões para ver como é que era a entrega, fazer checklist. Então tinha toda essa, esses checklist que eles faziam e os padronizações que tinha no Brasil. Então era implantado, desenvolvido e implantado em todo o canto. Passei lá um ano e aí não consegui enxergar um futuro lá, assim, de volume de trabalho, de oportunidade. E aí eu lancei meu currículo e fui para a César Logística, que ficava bem aqui pertinho ali, no Eusébio, na BR-116, ali depois do posto rodoviário. Então, César Logística? César Logística, ele era o operador logístico da Unilever aqui. Então, eu fazia as entregas nos supermercados, né, no Pão de Açúcar. Ele trazia de Recife, de outros locais, e fazia o transbordo aqui e fazia a entrega. Lá eu passei, acho que 2 anos também. Tive a oportunidade de gerenciar lá, o gerente foi transferido. E passei pouco tempo ficando responsável lá. E comecei o meu MBA na FGV, e lá conheci pessoas e tal, e consegui uma oportunidade na Votorantim Cimentos, lá na Prado Futuro ali, né, no Mucuripe. Eu fui lá como líder de CD, então era responsável pelo centro de distribuição. Então, também a pegada muito, sempre na logística, muito trabalho, muito volume de trabalho, muito controle, muito aprendizado, né? Eficiência, reduzir custo. E aí, lá a gente conseguiu desenvolver um trabalho legal de reduzir custo por tonelada, né? Priorizando alguns carros e negociando um frete mais barato com esses carros que rodavam mais, né? Porque lá era tipo R$ 5 por tonelada, alguma coisa assim, dos valores, e a gente negociou com alguns freteiros uma condição especial para poder ele ter um volume maior, então para ele era bom e para a gente era bom. E aí, uma redução no total de gastos na época. E, curiosamente, nessa época, o líder de CD era o dono do negócio. Assim. Então, tipo, tocava o alarme à noite. Quem tinha que ir lá era eu. Saía correndo para ver se tinha alguma coisa. Então, trouxe uma sensação de responsabilidade muito grande, né? De onde é que vinha esse cimento da Votorantim? Votorantim em Sobral. Né? Vinha lá da Sobral e fazer o estoque lá, era o estoque lá. Tem um estoque pulmão aqui para fazer a distribuição. Então, todo dia vinha as carretas puxando, fazer a puxada, né? Os rodotrem, bitrem, e aí colocava em carros menores aqui, tinha um estoque pulmão para poder fazer a distribuição. E vinha também de trem. Lá chega dois a mais de trem. Só que o trem aqui, ele tem um problema que você tem que manualmente carregar e descarregar. Então, tem esse transbordo que é um custo adicional e, dependendo de Não vale a o pena. frete, não vale a pena. Nas épocas de volume muito grande, se usa o trem porque não tem a opção do rodoviário, que é limitado. Então, tinha lá, a gente tinha lá o gerente regional e tinha esses líderes de CD, né? E foi aí que eu fui aprendendo um pouco sobre essas empresas grandes, né? Como funcionam, os padrões. Então, todas essas experiências, né? Inclusive na Vale, que eu saí de lá, da Votorantim em 2000
2004, se eu não me engano. 2006, entrei em 2004. E aí comecei a participar do processo seletivo de trainee, inclusive da Votorantim. Um fato curioso que foi um aprendizado. Estava participando do processo seletivo da Votorantim e participando do processo seletivo da Vale do Rio Doce. Não sei como é hoje, mas tinha uma época que sempre tinha muito esses processos seletivos. E aí eu estava participando, estava na final lá da Votorantim, quando eu tive a entrevista com o meu próprio diretor, que eu já tinha tido contato. Ele perguntando algumas coisas que tinham a ver com o mercado de cimento, e eu me senti um pouco, não vou falar não, porque eu tenho uma informação privilegiada. Fui bonzinho demais, né? Na época, na hora que eu precisava mostrar efetivo conhecimento. E eu segurei um pouco. Depois que terminou tudo, ele chegou, Alexandre, foi que houve? Você tinha essas informações, tinha tudo e não se usou, não, é porque eu não achei justo com os outros. Mas não, os outros diretores era para ter visto você, o seu conhecimento. Em resumo, acabou que eu não peguei essa vaga e continuei no processo lá da Vale do Rio Doce. Né? No processo da Vale do Rio Doce foi um processo gigantesco, era um processo nacional, eram 50 vagas para 18 mil pessoas, super concorrido. E a gente foi lá, né? Eu fui 2 ou 3 vezes para o processo seletivo com gestores lá no Rio de Janeiro. E a gente chegava lá, né? A gente, não sei se vou falar a gente, mas eu vou falar de mim. A gente se sente um pouco, poxa, que esse paulista, que esse pessoal do sul, sudeste, e chega lá o cearensezinho, cabecinha chata. Vai ser complicado aqui, mas nós vamos. E o processo seletivo foi passando, e a entrevista final, e eu fui um dos selecionados. Qual foi o ano ainda lá? Eu entrei em 2006. 2006 começando, né? E todo o processo seletivo, assim, no hotel, um negócio assim, de outro mundo. Só de participar do processo seletivo já é coisa que a gente não costuma ver. Né? A grandeza do negócio, um processo desse tamanho, com pessoas de alto nível, sabe? Já filtrado. Grande, né? Inclusive, hoje eu estive com o Rodrigo, que foi um dos amigos nossos lá da época. Após esse processo seletivo, a gente, uma vez confirmado, teve o processo, né, de entrevista em inglês, né, de conhecimentos gerais, de lógica. E aí depois todo mundo foi para uma área de treinamento que chama, não sei se ainda existe, mas era a Valer, que era a Universidade Corporativa da Vale do Rio Doce. Na época passou a ser Vale, né? Então eu fui morar em Belo Horizonte, mas antes a gente passava esse período de treinamento, que foram 3 meses no Rio de Janeiro. Nesses 3 meses a gente ficou morando no Hotel Copacabana, não é Palace, é Plaza, alguma coisa, Copacabana. Não é o Palace, mas é um hotel fantástico, e aí você imagina, né? 50 jovens de 24 a 26 anos, morando tudo lá, solto, no hotel, assim. Foi muito bacana, que a gente criou um elo muito grande entre os amigos. Estava todo mundo sozinho, longe da família, e a gente passou esses 3 meses lá em treinamento, então todo dia a gente ia, nosso trabalho era, e já, né, ganhando salário e tudo. Só ir para o treinamento. Só ir para o treinamento e para as aulas, né? E assim, foi uma especialização em company da SPM com... Não lembro da outra faculdade. Então eles fizeram uns moldes direcionados para os trainees corporativos que éramos, né? Tinha trainee da ferrovia também, que era outra área, né? Mas essa nossa era essa trainee corporativo. Todo mundo brincava, pô, os trainee corporativo. Era a mesma coisa, todo mundo.